Nós vamos ser dinâmicos para cumprir com o horário. Mateus 13, versículos 54 a 58 diz assim: E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam. E diziam: de onde veio a este a sabedoria? E estas maravilhas? Não é este filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam nele. Jesus, porém, lhe disse: por causa da incredulidade deles, não fiz muitas maravilhas. Ali diz como? Por causa da incredulidade deles, não, continua. Pode passar. 59. Não, só tem mesmo. Não. Depois disso, desculpa, gente. Estão ali entre nós, todas as suas irmãs. De onde veio, pois, tudo isso? Escandalizar Jesus, porém, ele diz: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fiz ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Essa é uma passagem conhecida. Abre Mateus 8, versículos 23 ao 27. Volta um pouquinho, Mateus. Diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se em grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Passagem também muito conhecida. Avança agora até Mateus 15, versículo 21 ao 28. Passagem muito conhecida também. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-o embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Também é um versículo, uma passagem conhecida. Volta para Mateus 8. Vamos voltar um pouquinho. Mateus 8, a partir do versículo 5. Diz assim: entrando Jesus, também é muito conhecida essa passagem, todos aqui conhecem de cor salteado. Então, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço recebê-lo debaixo de meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo um, vá, e ele
vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Quatro versículos narrando 4 passagens. Isso não é parábolas, isso aqui são passagens, acontecimentos verdadeiros que aconteceram. E algumas coisas me chamaram a atenção nesses 4 versículos. O primeiro é que aconteceram em lugares diferentes. O primeiro, onde Jesus não encontra fé nenhuma, ao contrário, ele encontra incredulidade e diz que por conta disso ele não fez maravilhas. Foi em Nazaré, aonde ele cresceu. José e Maria moravam em Nazaré, foram até Belém. Tem Jesus, volta para Nazaré. E ali ele é criado, criança, adolescente. Tanto é que ele fala, não é esse filho do carpinteiro? Irmão de fulano, Judas? E as irmãs dele não estão conosco aqui, à noite, na vila? Eles sabiam que Jesus era dali. Nazaré. Segunda passagem é no barco, entre Cafarnaum e Gadara. Jesus sai de Cafarnaum, pega o barco, vai para Gadara. Lá em Gadara ele encontra os 2 endemoniados de Gadareno, muito conhecido, onde a multidão de demônios, a legião de demônios entra nos porcos e com isso eles se precipitam. Então está ali no meio termo, na divisa de Cafarnaum e Gadara. Ali ele encontra pouca fé, homens de pequena fé. A terceira, essa passagem da mulher cananeia, em Tiro e Sidom, conhecido como a Fenícia. Ali ele encontra uma boa fé. E a quarta e última é em Cafarnaum. Nós voltamos um pouquinho, quando o centurião o vê e fala. 4 lugares diferentes, 4 tipos de fé diferentes. Outra coisa que me chama a atenção, muito importante, nessas 4 passagens, Jesus é o centro de tudo. Não importa aonde você esteja, seja em Nazaré, Cafarnaum, em Sidom, em Tiro, seja na fronteira entre um e outro, não importa aonde nós estivermos, o Senhor tem que ser o centro de tudo. Não importa o que você faça ou deixa de fazer, se você está trabalhando, se você está a lazer, o Senhor tem que ser o centro de tudo. O Evangelho de João diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se você está a lazer, foi porque Ele fez. Se você está no trabalho, foi porque Ele fez. Se você passou na faculdade, foi porque Ele fez.
você está aqui hoje, é porque Ele fez. Se eu estou aqui hoje, é porque Ele fez. Ele é o centro de todas as coisas. E a última coisa que me chama a atenção, essa qualificação de fé em quantidade. A primeira, ele não acha fé nenhuma. Aonde ele cresceu. Quem aqui conhece corrida de Fórmula 1? Quem conhece, já ouviu falar? Todo piloto tem um sonho: ser campeão. Mas ele diz que o que dá mais prazer do que ser campeão é vencer no seu país. Ayrton Senna dizia que a maior emoção que ele teve foi quando ele venceu em São Paulo. Deu mais prazer do que os campeonatos que ele tinha. Imagina Jesus sendo homem, que ele era 100% homem e 100% Deus, a vontade que ele tinha de fazer grandes maravilhas em Nazaré. Vou para Nazaré. Olha, discípulos, ali eu vou bombar. Chega lá, ele não encontra fé nenhuma. Ele diz que profeta não tem honra a não ser na sua pátria. Quantas das vezes? Vai pregar o diácono Wallace, que é meu amigo, tá? A gente é amigo. O diácono Wallace vai pregar. Tá. Mas o diácono não sei, vai pregar. O quê? Tô lá. É bom que venha pessoas, é bom que há essa interação de profetas. Não importa se é a irmã Vânia que vai pregar, ela é profeta nesse lugar, amados. Não importa quem seja, você está tirando honra do profeta da tua casa. É isso que aconteceu lá em Nazaré. Misericórdia. Então essa qualificação em quantidade de fé nesses versículos que nós lemos me chama a atenção. Primeiro, ele não encontra a incredulidade, amado, é terrível. O inimigo pode ser o tempo pode ser um grande inimigo da fé. Cuidado com isso. Eu estou aqui, vou fazer 16 anos, pastora e pastor. Já até falou, né? Viu o meu crescimento, não para minha honra e para a glória, para a do Senhor, que me transforma e me molda. Quando eu vi o teclado sem ninguém, eu falei assim: eu tenho que tocar, eu tenho que aprender. Se fosse lá eu aprendia, eu aprenderia. Glória a Deus pela vida do meu líder. Espero um dia tocar igual a ele. Coisa linda. Vou dar até um cheirinho nele. Tá cheiroso ele. Mas eu vi o teclado sem ninguém. Falei: não, eu posso fazer mais que cantar. Eu posso tocar. Eu posso quebrar o jardim. Eu posso quebrar o jardim. Cheio de dor, tomei Tandrilax. A marreta parecia o martelo do Thor. Pastor pegou a marreta, não pegou, pastor? Ninguém vendo. O mesmo Átila que está pregando aqui era o mesmo Átila que estava lá, o martelo do Thor, cheio de dor. Então, sabe, amados, é importante entendermos que aqueles homens, em Nazaré, Jesus não encontrou fé. E muitas das vezes o tempo de igreja, tempo de espera, faz com que nós
anulemos a nossa fé, deixamos ela morta, esquecemos até daquilo que pedimos com o passar do tempo, que já vem outra coisa para pedir e você foca naquilo. Isso não é pecado, mas cuidado. Deus te entrega algo lá atrás e passa o tempo, você já começa a duvidar se é para mim. José tem sonho com 17 anos. Com 30 ele é levantado governador do Egito. 13 anos de espera. 13 anos de espera. Abraão, sai Abraão da terra que eu te mostrarei, serás um homem das nações. 75 anos. Te darei. Quem era o início da promessa? Isaac. Foi ter com 100 anos. Com 100 anos de Abraão, Isaac nasce. 25 anos de espera. Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, nos dará a terra que nos prometeu. Caleb tinha 40 anos quando ele fala isso junto com Josué. Passado 45 anos, Josué entrega a promessa. Ele fala: é passado 45 anos, mas estou tão forte quando eu tinha 40. Hoje tenho 85. Ele não fala de coisa física, ele fala de fé, amado. Ele fala de confiança, ele fala de certeza de que Deus é Deus. Eu estou tão forte em fé quando eu vi os espias lá comigo e eles falaram que não dava, mas ele falou assim: dá, se o Senhor se agradar de nós. Amém ou não amém? Cuidado com o tempo. Cuidado com o tempo de igreja. Você não pode entrar aqui achando que o Senhor não vai estar aqui, né, pastor? O Senhor está aqui antes de você entrar por entre os lugares. Reverência ao nosso Senhor. Você não está vindo aqui para qualquer um. Se fosse um juiz, você dava reverência. Cuidado com a incredulidade. Parece que o Senhor não está aqui. É bom falar com os irmãos. Eu abracei esse cara, eu abracei ele de pé. Falei: levanta, eu quero te dar um abraço de pé. Mas dá tempo e momento para isso. Se juntar todos vocês, todos, pastor e pastora, todos juntos, todos juntarem, não vai dar uma fração de quem é Deus para mim. Juntar todos vocês, amarrar, não vai dar uma fração de quem é Deus para mim. E esse pensamento tem que ser seu, tem que ser de cada um de nós. Amém ou não amém? Reverência àquele que se entregou. Reverência àquele que nem o seu filho poupou. A terceira é a mulher cananeia. Primeira resposta que ela recebe de Jesus: silêncio. A palavra diz que, eu anotei aqui, mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. Senhor, a minha filha endemoniada está sofrendo com um grande sofrimento. Jesus, ó. E ela fala, e ela volta: Senhor, me ajuda. Segunda resposta de Jesus: eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. A segunda resposta que ela recebe de Jesus. Imagina se você falar: pastor, preciso falar com o senhor. O pastor faz um silêncio.
Não te dá nem bola. Aí você, pastor, eu estou com um problema sério. Ele, peraí, que hoje eu não estou para você, hoje eu estou para o Vanderlei. Você não volta mais, amado. É ou não é? Muitos saem por muito menos do que isso. Essa mulher recebe isso de Jesus. Senhor, me ajuda, minha filha está endemoniada, sofrendo. Silêncio. Por favor, Senhor, por favor, Senhor. Eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu sei, Senhor, de tudo isso. Na terceira, não é bom que tire o alimento dos cachorrinhos. Não, não é isso não. Vamos ler aqui. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, tá? É isso que ela recebe de Jesus na terceira vez. Ela fala, Senhor, mas os cachorrinhos também vivem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. 3 respostas, amado, terrível. Uma, silêncio. Outra, não vou dizer nem que desprezo, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Uma resposta inesperada. Discurso duro nela. Ela recebeu um discurso duro, como os discípulos lá. E Jesus fala, e vocês vão ficar ou vão também? Pedro fala, discurso duro esse, Senhor. Mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Essa mulher recebe uma palavra dura, mas ela não abre mão. Ela não mortifica a sua fé com essas respostas. E na terceira, misericórdia. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Amado, sabe o que você receber isso? Tendo o peso de uma filha sofrendo em casa, mas ela se prostra. Aí Jesus fala, mulher, grande é a sua fé. Patamar já, incredulidade, fé nenhuma. Homens de pouca fé, discípulo, andava com Jesus. Vento forte, batendo aqui, ali, adversidade, fez o termômetro da fé ir lá embaixo. Acontece. Quantos aqui já tiveram uma fé pequena? Eu já tive, mano. Tem dia que eu estou reluzindo de fé. Tem dia que eu estou apagado igual um carvão. Acontece. Mas cuidado, porque está aqui por algum motivo, tá? No dia de hoje. E a quarta é o centurião, amado. O centurião fala, Senhor, eu estou com um servo lá que está paralítico. Eu vou contigo. Diferente da mulher cananeia. A mulher cananeia nem resposta teve. E quando teve, 2 contrárias. Um silêncio e 2 contrárias. Esse aqui fala, eu vou contigo. Estou de bom humor hoje, eu vou contigo. Isso é coisa minha, tá, gente? Vou lá. Ele, não, Senhor, vai não. Não precisa, não sou digno. Miserável homem que sou, né, Alan? A gente fala muito isso no Ministério de Música. Miserável homem que sou, amado. Sou miserável mesmo. Eu preciso da misericórdia do Senhor todo dia, para que eu possa ser alguma coisa em Deus. Que sem Deus eu sou miserável mesmo. Aquele homem sendo centurião fala, não sou digno que vais à minha casa. Ele sendo centurião, amado. Centurião não é qualquer coisa não. É patente alta. Ele, não, Senhor, não. Primeiro ele fala, não sou digno que vais até a minha casa. Basta uma palavra tua. Porque eu sei o que é ser líder. Reconhecendo Jesus, como líder. Eu sei, eu falo vai, e ele vai. Eu falo vem, ele vem. Eu falo faz isso, meu servo, e ele faz. Não tem meio termo não. Ele fala comigo é sim, sim, não. Ele nem conhecia a palavra. Comigo é sim, sim, não. Eu falo sim, sim. Eu falo não, é não. Não tem tréplica, réplica, não tem nada disso não. Ai, Jesus não fala isso para o centurião, fala para os que estavam com ele, os de pequena fé, lá do barco.
Lembra aqueles que estavam no barco que acorda Jesus? Jesus fala: lembra lá do barco? Vocês que me acordaram. Aí mostra assim: nem para o centurião, nem para Israel eu vi tamanha fé. As coisas desse mundo vai sempre querer matar a tua fé. Muitas das vezes, uma luta com um filho que amamos de todo o coração, pode fazer com que a nossa fé morra. Uma luta com um casamento pode fazer com que a sua fé morra. Uma vontade, um desejo, um sonho que demora a chegar pode fazer com que a sua fé morra. Muito tempo na igreja, achando que é alguma coisa por estar muito tempo, a sua fé já está morta. Simples assim. Se você entrar para aquele lugar ali e não reconhecer que o Senhor já está ali, se eu não fizer isso, a minha fé está quase morta. Não está morta porque ainda estou aqui, mas está em coma. Tiago 2,26 diz: assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obra é morta. A nossa fé tem que nos levar à obra. O que é obra? É sair de um estado de inércia, é você se movimentar. Quando eu deixo de orar por um filho, que eu oro há muito tempo, mas já cansei, quando você deixa, a sua fé morre. Quando eu não acredito mais no meu casamento, porque eu tento, e não vai, e não muda, a sua fé está morta. E a fé morta não serve de nada. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Mas a fé sem obra é morta. Não basta ter fé para se salvar, porque ela por si só é morta. Simples assim, amados. Se a fé se você veio aqui nessa noite, é porque você tem fé. E essa fé te movimentou a vir para esse lugar. O que adianta você ter uma fé, mas não ter força de chegar aqui? De nada valeu. O que adianta eu ter uma fé de 16 anos de evangelho, se eu paro de acreditar e orar pelo meu filho, que faz tudo aquilo contrário ao que eu quero? A minha fé de nada vale. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo vive pela fé. Essa passagem, o justo vive pela fé, está dita 3 vezes na Bíblia: Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Mas Hebreus 10,38 diz: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. É forte, amado. Me mostra a tua fé, e eu com as minhas obras mostro a minha fé.
Como é que eu posso ter fé e não reverenciar o Senhor quando subo naquele lugar? Como funciona? Como é isso? Tem horas que a gente está disperso. Acontece, amados. Como é que eu não posso vir para esse lugar acreditando que vou ser vivificado na fé, quando eu estou como aqueles discípulos de pequena fé? Quando eu estou com pequena fé, não vou não, porque eu estou com pequena fé. É nessa hora que você tem que vir, amado. Essa pequena fé que vai te trazer até aqui e vai te transportar. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela é alimento para mim e para você. Pode vir, pastor. Gálatas 3:1 diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. O justo viverá pela fé. Cuidado com o tempo de espera. Não deixe que isso mate a tua fé. Cuidado como aqueles discípulos, tempestade, vento forte. Amado, sabe qual a melhor opção? Desenho para que um avião possa decolar? É vento contrário. Pergunta para um piloto: qual a melhor maneira para um avião subir? Vento contrário. Quanto mais o arco da flecha é puxado para trás, mais longe a flecha vai, amado. Se você fazer assim na flecha, ela cai aqui. Mas quando você é puxado lá para trás, Deus vai te jogar lá na frente. Isso é fé. É o firmamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se vê, amado. Se espera, não está vendo, mas sabe que vai acontecer. Para Deus diz que Deus fez tudo no seu tempo formoso. Caleb esperou 45 anos para receber a promessa. Em 45 anos a terra era do jeito que Deus tinha que entregar para ele. Se entrega com 20, não seria perfeito. Abraão esperou 25 anos para Isaac vir. Se fosse com 10, não viria assim, amado. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Você não precisa esperar em mim, que certamente vou errar alguma vez com você. Mesmo que eu não queira, que eu não saiba, posso errar. Posso errar no louvor, né, pastor? Quantas vezes a gente erra? Mas aquele lá nunca erra. Aquele lá nunca chega atrasado. A pastora falou de aliança. Amados, aliança com o Senhor. A fé, ela é a nossa força motriz. É a fé que nos movimenta a estar aqui. É a fé que nos movimenta a estar na cozinha trabalhando. É a fé que nos movimenta a estar quebrando, a estar ajeitando um som, a estar na portaria, a estar ali servindo água. A fé que te movimenta a estar aqui. A fé que te movimenta, amado, a você aguentar, suportar. Eu vi uma frase de um louco que disse que quando você perde a esperança, a sua mente fica mais lúcida e você vê realmente a realidade como ela é. Cristo em vós, esperança da glória. A palavra esperança não quer dizer esperar. Já falei isso. A palavra esperança vem do esperançar. É diferente do verbo esperar. Eles têm a mesma raiz, mas são diferentes. Esperançar é não desistir, é aguentar, é suportar, é permanecer. É diferente de esperar. Eu só espero. Esperançar não. Eu não desisto, eu continuo. Eu me mantenho firme. Que você
possa sair daqui com a fé, como dessa mulher, que ouvindo o silêncio, muitas das vezes, Jesus, quando foi orar, antes de ser entregue para os guardas, a Bíblia não relata nenhuma resposta de Deus. Pai, se possível for, passa esse cálice. Não tem nenhuma resposta. Silêncio. Na cruz, Senhor, por que me desamparaste? Não teve nenhuma resposta. Mas o Senhor não desistiu. Que nós não possamos fazer como Nazaré. Que Ele não possa fazer mais sinais e maravilhas pela nossa incredulidade. Que a nossa fé possa ser constantes, renovadas, acreditando que o Senhor é bom. Amém? Você pode ficar de pé. Aleluia. Vamos ficar de pé. Dá uma salva de palmas ao Senhor.